Será que a IA vai acabar com o trabalho do redator? Será que as empresas vão preferir contratar o ChatGPT para escrever para elas? Nesse vídeo, eu vou te contar o que eu estou vendo acontecer no mercado agora e o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos com a profissão do copywriter. E também vou te dizer o que você pode fazer para não ser substituído pela IA e, mais ainda, como usar a IA para se diferenciar no mercado da redação, mesmo que você esteja começando agora ou ainda nem tenha entrado nesse mercado, tá bom? Bom, eu dividi esse vídeo em duas partes. Na primeira, eu quero te falar por que eu acho que a gente está vivendo um divisor de águas hoje no mercado da escrita. Porque, de um lado, tem um grupo de redatores que vão sim perder seu trabalho ou seu emprego para IA. E do outro, tem os redatores que, além de continuarem sendo desejados pelo mercado, ainda vão conseguir usar a IA como um diferencial. E na segunda parte do vídeo, eu vou te mostrar justamente como você pode fazer parte desse segundo grupo de profissionais. Então, fica comigo até o final que você vai gostar, beleza? Olha só, se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia e eu trabalho como redator desde 2017. Eu já vi vários movimentos aí do mercado, né? A pandemia, agora a IA, e eu estou trazendo isso daqui nesse vídeo para você. Então aproveita e já comenta aqui embaixo se você é um redator que está vendo esse movimento pela IA, como é que você está vendo isso, está preocupado, não está? Comenta aqui embaixo para eu saber. Ou então, se você só gosta de escrever e está aí namorando a nossa área, mas está preocupado em começar agora e não ter trabalho para você por conta do ChatGPT, que eu gosto de saber quem que está assistindo aqui os vídeos comigo, tá bom? Muito bem, então vamos lá. O que está acontecendo hoje no mercado? Tem muita gente usando já o ChatGPT, usando outras IAs de escrita, né? E a conclusão que a gente chega, eu mesmo uso no meu dia a dia aqui para criar conteúdo para os meus clientes, e a conclusão que a gente chegou é o seguinte: nenhuma IA entrega conteúdo pronto. Um texto bonitinho, fechadinho, não. Ela entrega um texto raso, artificial, sem alma. Um texto que, se você mandar para a empresa, ou se a empresa usar, não vai ter resultado nenhum, tá? E aí, o que acontece? Para que esse texto ele realmente fique bacana, você precisa treinar a IA. Você precisa entender das coisas do nosso mercado. Você precisa ter o perfil, ter um profissional com conhecimento do redator, né? Ou seja, o próprio redator, treinando ali a IA. Você tem que colocar para ela noções de marketing de conteúdo, de SEO, de copy, de público-alvo, porque ele vai precisar fazer isso para criar textos que realmente vão funcionar. Se a pessoa não souber fazer isso, não tiver esse conhecimento, ela vai dar a instrução errada para a IA e ela vai cuspir porcaria. Não tem jeito, tá? E depois que o texto está pronto, ainda assim você treina a IA bonitinha com isso, depois que ela está pronta, você também precisa fazer uma revisão para humanizar aquele texto. Significa o quê? Você precisa garantir que aquele texto ele vai realmente chamar a atenção e ajudar o público-alvo dele. E também precisa colocar com a cara da empresa. Porque muitas vezes o ChatGPT ele cria textos, mas ele solta uns termos lá nada a ver com o público, nada a ver com o que a empresa quer, o tom de voz não fica legal, enfim. Então ainda precisa da mão do redator ali para que esse texto fique do jeito que a empresa precisa para ter resultado. Agora, é por isso que as empresas já perceberam que não adianta o dono, por exemplo, ou o sobrinho, ficar usando o ChatGPT. Qualquer pessoa usar o ChatGPT, porque cospe texto nada a ver, tá? E aí o que está acontecendo hoje no mercado? Cada vez mais a gente está vendo vagas pedindo redator com conhecimento de IA, com experiência, com expertise em IA. Olha que bacana isso. Percebeu? Então, inclusive foi por isso que eu criei um curso chamado Ganhe Dinheiro escrevendo artigos com IA. Justamente porque eu percebi essa tendência. Então, hoje os redatores que não vão ser substituídos, por enquanto, pela IA, são aqueles que sabem usar a IA a seu favor. Sabem usar a IA como uma ferramenta para produzir mais rápido e produzir melhor. Então, por isso, se você inclusive quer conhecer esse meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver. É um curso bem prático, objetivo, para quem quer começar no mercado do jeito certo, tá bom? Beleza. Então, hoje é isso que está acontecendo no mercado. As empresas já perceberam que não tem como elas usarem sozinhas o ChatGPT, né, a IA, e elas estão pedindo profissionais que tenham esse conhecimento para poder operar a IA. E o futuro, como é que vai ser, Eduardo? Então é isso que a gente vai ver agora.
Quais são, o que eu tenho pesquisado bastante aqui para trazer para vocês, que é o seguinte: num mundo onde a IA pode fazer praticamente tudo, o que a gente, ser humano, né? Ou copywriter, no caso, serve para todas as outras áreas também. Mas como o copywriter, que é o nosso foco aqui, ele pode permanecer sendo desejado pelas empresas, permanecer sendo um profissional relevante no mercado. O que ele precisa fazer? E aí eu tenho pesquisado bastante quais são as habilidades humanas que a IA não consegue reproduzir. E eu trouxe 3 aqui dentro do nosso contexto que, para mim, são as mais importantes, né? Elas já são importantes hoje, sempre foram na verdade, mas elas estão se tornando cada vez mais essenciais num futuro dominado pela IA. E eu vou te passar aqui essas 3, inclusive com exemplos práticos para você entender como é que elas podem ser aplicadas, tá bom? Muito bem, a primeira delas é a empatia, tá? Empatia. E por que a empatia ela é importante? Porque é através da empatia que eu consigo analisar um público-alvo, tá? Entender as dores, necessidades, me colocar no lugar dessas pessoas e depois olhar para um texto criado pela IA e entender se esse texto está alinhado com o que esse público precisa. Se esse texto realmente vai ajudar esse público, se as pessoas vão gostar desse texto, se vão tocar o coração delas. Tá? E a IA ela não consegue reproduzir isso naturalmente, por quê? Porque a empatia envolve você sentir e compreender genuinamente as emoções, as motivações, a dor da outra pessoa. Então isso vai muito além da análise dos dados, ou então simulação de linguagem, ou criação de texto baseado em informação, em padrão emocional, que ele até consegue identificar padrão emocional, mas ele não vivencia a emoção real. Então a gente consegue dar esse toque empático para que ela consiga melhorar o texto dela, né? Ou seja, a gente treina ela com a nossa visão de empatia para que o texto dela seja melhor. Ok? E aí a gente consegue criar textos que vão transmitir acolhimento, respeito, e isso vai gerar, do outro lado, uma conexão emocional maior, vai aumentar a confiança do público na empresa para a qual a gente está escrevendo. Então essa é a primeira habilidade, empatia. Segunda, criatividade. E olha só que interessante, a criatividade, a IA ela até consegue criar textos criativos, mas o que a IA faz? Ela só consegue criar a partir de coisas que já foram criadas. Então ela consegue pegar as informações que estão aí na internet, tal, no banco de dados dela, e ela organiza aquilo ali de uma maneira nova. Beleza. Mas a criatividade inédita, vamos dizer assim, aquela criatividade em que você produz uma ideia inédita, uma abordagem inovadora, uma analogia surpreendente, uma solução fora da caixinha, muitas vezes você vai fazer isso, o humano faz isso, baseado na vivência pessoal dele, no repertório, em referências culturais. E a IA não tem isso. Percebe? Ele não tem isso. E aí a gente pode, por exemplo, usar isso para criar uma campanha pegando diferentes tendências culturais, junto com o meu repertório, com vivências que eu tive, e desenvolver uma narrativa única, que vai ser original e autêntica. E a IA não consegue replicar isso porque ela é treinada apenas em dados passados, coisas que já aconteceram, que estão aí disponíveis. Percebe? Então a criatividade é a segunda habilidade que você precisa desenvolver cada vez mais. Tá bom? Terceira habilidade, storytelling. Mas não é qualquer storytelling, tá? É você criar histórias envolventes, novamente, que vão ter ali o teu repertório pessoal, a tua sensibilidade para captar detalhes, a habilidade de transmitir experiências que você vivenciou de forma envolvente, significativa. A IA não sabe o que você viveu. Ela não sabe, ela não conhece a tua vivência, ela não conhece o teu repertório. Por mais que você coloque isso para ela, mas você tem dentro da tua cabeça, dentro de você, a percepção do que foi viver aquilo ali, a emoção que você vivenciou, e ela não consegue fazer isso. Então você pode, por exemplo, usar uma experiência pessoal ou um case real do cliente e transformar isso numa narrativa que vai inspirar, convencer e gerar identificação para o público que você quer atingir. Você pode relatar desafios, aprendizados, relatar a maneira como você sentiu aquilo ali. Olha que doido isso, né? A maneira como você se sentiu ao viver aquela situação e você colocar isso num texto para cativar a outra pessoa. Então a IA, ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela não tem vivência. A vivência dela é os dados que ela está lendo aí na web, né? Então percebe que você entender não só como você criar uma história bacana, mas você conseguir colocar
a tua vivência nessa história. Então, por exemplo, se você trabalha há muitos anos, eu, por exemplo, eu sou meteorologista de formação, trabalhei 10 anos nessa área e tal. Se eu for escrever para uma empresa de meteorologia, eu vou trazer essa vivência para cá. A IA não tem isso. Ela vai precisar de mim para eu fornecer para ela isso, para aí sim ela pegar e criar um texto que reflita essa minha experiência. E mesmo assim eu vou ter que dar uma revisada, porque fui eu que vivi aquilo ali. Então, cada vez mais, essas habilidades humanas serão importantes. Então, essas 3 que eu selecionei aqui, para mim, nesse momento hoje, né, que eu estou gravando o vídeo, são as mais importantes para a gente, primeiro, manter e depois desenvolver. Porque são habilidades também que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A gente não pode parar com esse desenvolvimento. E elas vão continuar sendo essenciais para o copywriter se destacar no mercado, que vai estar cada vez mais automatizado nos próximos anos. Beleza? Curtiu? Gostou? Então comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. E ficou com alguma dúvida ou quer trocar uma ideia comigo, me procura no LinkedIn ou no Instagram, @EduardoBCorreia. Me manda mensagem lá que a gente troca essa ideia. Beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!